primeiro que o salário nunca correspondia, mas não só isso, também toda essa questão de realização profissional mesmo, da gente fazer o que a gente acredita e praticar, né? Alguém falou aí, acho que foi o Bruno, né, que foi criticado porque era muito humana. Eu era muito humana, entendeu? Eu queria ajudar as crianças, eu queria resolver o problema do óculos, eu enxerga, eu queria tentar encontrar, na verdade, né, a cobrança muito grande em si, e tudo mais. E a gente está desde julho de 2015, que eu fiz oneração tributária, tirei os meninos da escola, a gente está no 3º ano já nessa jornada. E, de alguma maneira, esse caminho também resgatou assim, um elo em São Paulo também, que eu comecei a conhecer várias pessoas. Agora, uma das pessoas, inclusive, que me fez esse encontro. Eu tenho acompanhado bastante coisas de vários grupos, eu tenho no Facebook, eu tenho uma página, enfim. E aí, por conta dessa decisão de tirar os meninos da escola, eu também precisava me conectar com as pessoas, porque eu estar no lugar errado, com as pessoas erradas, estava muito sofrido, principalmente os meninos. E aí, a gente está construindo esse caminho de reconectar com as pessoas que têm a ver com a gente. Não que eu seja uma pessoa que defende uma segregação, que eu tenho um preconceito, polarizado, nada disso. Mas é porque a gente se entende, né? Quando a gente está falando de pessoas na mesma fase. Eles também sentem isso. Quando eles encontram crianças, geralmente crianças, quase sempre, quando a gente se encontra, eles são os mais velhos. Sim, eles ficam muito felizes de ver que existem crianças que vivem a mesma realidade que eles. Eu estou muito feliz de estar podendo. Eu estou aqui já me preparando. Eu estou aqui fora de casa já. A gente vai pegar a estrada hoje. A gente mora no sul de Minas. São Paulo, encontrar com vocês. Os meninos não vão. Tem vários de cachorros, de sítio, das coisas por aqui. Assim, eu estou buscando mesmo me conectar com pessoas e construir coisas, matar, né, falou da comédia. Então, assim, minha relação com São Paulo também é doída. Eu saí de São Paulo meio que quase fugindo, assim, de uma coisa assim, doida, de organização. E a nossa decisão foi muito brusca e até hoje, assim, ela é dolorosa com a minha família e com muitos amigos, então foi realmente um rompimento. E agora está sendo bonito e gostoso, assim, eu reencontrar com São Paulo, que é a minha cidade, e também reencontrar com pessoas super legais, conhecer, e repensar possibilidades, principalmente pensando nos meninos também, porque é bom morar no mato, mas chega uma idade assim que eles querem ver gente. Beleza, vamos aí, vamos enfrentando os desafios e construindo juntos. Esse caminho, acho que tá bom. Pô, legal, Su. Obrigado por compartilhar aí. Acho importante também escutar o lado das famílias, né? As famílias muitas vezes não conseguem nem ter acesso, nem ter locais para compartilhar, né? E, e eu, como educador, eu sempre tenho dificuldade de encontrar momentos que as famílias estejam falando sobre o processo, sabe? Então me interessa bastante escutar mais os pais, assim. Obrigado por falar. Eu vi que parece que a Camila também escreveu no chat que ela tentaria falar.
Isso. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Legal. Bom, meu nome é Camila. Eu vim parar no evento através da Natasha. A gente participou de um grupo de cuidado sociocomunitário, sociocoletivo, Mulheres Juntas. E a partir de lá, comecei a conversar com ela, entrei na página da Colmeia, vi o evento e falei, senti o chamado, né? E eu conheci também, acho que o Bruno, a gente chegou a se conhecer também num curso na Uma Paz há uns 2 anos atrás. Um Galber, Semente da Confiança. Acho que 1 ano atrás, não sei muito bem, mas muita coisa aconteceu. Mas é isso, e o resto do pessoal estou conhecendo aqui agora. Espero poder conhecer melhor também no domingo. Prazer. Eu moro em Itaquera, aqui em São Paulo, na Zona Leste. E o que me chama para esse evento é estar ligado com o que eu estou fazendo, né? Atualmente eu estou educadora também. Então, mas eu percebo que eu estou educadora por conta de um processo muito pessoal meu, assim. E de tentar, de gostar de estudar, de gostar de buscar conhecimento, de gostar dessa troca, né, de absorver coisas, de repensar coisas, mas de ter um desconforto muito grande de como que isso é feito, né? Então, antes de... sou licenciatura em artes visuais, mas antes disso, né, eu fiz trabalhava em banco, aí depois fui trabalhar em construção. Todos os professores que tinham na universidade, nenhum conseguia contribuir com o tema que eu tinha para falar, que era um tema mais voltado para novas economias. Então, ao invés de você falar de crescimento econômico, de desenvolvimentismo, dessas correntes, tanto à esquerda quanto à direita, dos pensamentos políticos, tanto à esquerda quanto à direita, estão ouvindo aí? Mais ou menos. Acho que o microfone está falhando bastante. Talvez seja com relação à internet. Então, eu não conseguia fazer. Tinha os professores da linha neoliberal, né, que davam livre mercado, enfim, né. Tinha os professores marxistas, era muito focado em economia política, né. Então, até os professores da esquerda também de produção e coloca na mão das pessoas. Mas você continua na mesma base de produção, né, no mesmo consumismo, na mesma lógica. Então, e aí eu queria falar de uma outra coisa, que não era nem isso nem aquilo, e não tinha ninguém para me orientar nesse sentido, né? Troquei de orientador várias vezes, assim, tentando achar alguém, e cheguei na conclusão de que eu estava no lugar errado, de que eu estava fazendo a coisa errada, enfim, e me sentindo burra, né? Porque eu queria falar de uma coisa que as pessoas achavam, nossa, que coisa, você tem que falar disso em sociais, tem que falar disso em filosofia, tem que falar disso em outro lugar, aqui na economia não. Tipo, aqui não tem espaço para isso, sabe? Isso é coisa de hippie, bicho grilo, enfim. E eu saí de lá muito... Eu não terminei a faculdade, eu resolvi não terminar, aquele processo não tinha mais sentido para mim. E eu resolvi fazer um caminho autoral, assim. Falei, eu vou fazer um aprendizado autodidata, e é isso aí. Estava cheia de autoconfiança. E quando eu fui para a realidade fazer isso, eu dei de cara com N questões, né? E, inclusive, depois entrei num período muito de não encontrar uma tribo que estivesse fazendo isso
também, né? Isso faz 2 anos e meio que eu saí da economia e acabei me matriculando de novo numa outra universidade, mas agora para cursar licenciatura em artes visuais, porque eu enxergava, né, quando eu me matriculei, que através da arte eu podia tudo, eu podia fazer coisas, aulas interdisciplinares e abarcar várias coisas, aquelas ilusões, né, que a gente tem. Mas, e aí agora que eu cheguei agora que eu tô na universidade, tô no 2º ano de artes visuais, eu tô percebendo o mesmo desconforto, as mesmas coisas, ao mesmo lugar, né, um lugar inferior, né, que a gente, enquanto aluno, tá no banco da universidade, né. E por isso que eu tô indo por esse caminho, assim, de tentar descobrir outras formas, né, de aprender, outras pessoas que estão aprendendo de formas diferentes, como que isso se dá, sei lá. Estou investigando esse caminho aí dentro de mim e também para o meu trabalho como educadora. É isso. Muito obrigada pela escuta. Obrigada, Camila. Eu já te conhecia, mas nem sabia dessa sua trajetória aí. Muito legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Alex, você quer falar um pouco do projeto? Ou a gente pode começar a encerrar? Alguém mais quer falar alguma coisa também? Bom, se ninguém quiser se apresentar mais, eu e o Bruno talvez possamos comentar um pouquinho. Gente, alguém quer se apresentar ainda? Alguém que ainda não falou? Eu quero. Vai lá então, manda bala. Meu nome é Edson, sou pai do Daniel, que tem 3 anos. Conheço o Bruno, a gente está junto no Coruja Musical, que acontece toda quarta-feira na Praça das Corujas. Tem a ver muito com a descolarização, né? Um ambiente sinérgico, comunitário, não diretivo, não cobrado. Estou envolvido com vários coletivos, desde que eu soube que ia ter o Daniel, comecei a investigar com mais profundidade questões que mexiam comigo. Tenho buscado em coletivos, em espaços comunitários, autogeridos, ter companhia para ter mais clareza de estratégias para transformar um mundo mais cuidadoso e que me faz sentido. Sou formado em Direito e estou bastante envolvido com a educação. Faço com o Bruno um curso de Pedagogia Griot. E ano passado fiz o Semente da Confiança também com a Ita, junto com a Camila e o Bruno. É isso. Boa. Acho que eu vou pegar o gancho aqui, Alex. Então, hoje teve Coruja Musical, o Edson faltou. Não, brincadeira. O Edson, ele não pôde hoje, tá acidentado aí. Mas teve Coruja Musical. A Coruja Musical acontece todas as quartas-feiras. E para mim acho que é o projeto assim que eu vejo com mais coerência. Justamente por causa desses 4 elementos que o Edson falou, por não ser cobrado, ele possibilita a abertura de todo mundo, é comunitário, sinérgico, não diretivo. Então esses 4 elementos colocam vários conceitos importantes assim, né, para cuidar do espaço para que todos possam participar. Então, o Coruja Musical, posso falar mais sobre ele domingo, mas ele acontece na Praça das Corujas, aqui em São Paulo, toda quarta-feira, das 10 ao meio-dia.
E começou como um projeto de musicalização para criança, mas hoje em dia é um projeto comunitário. Ele cria uma comunidade intencional, assim. É bem bonito acontecer e ver acontecer. E, além disso, eu trabalho numa desescolinha. Pelo menos eu entendo, eu vejo como uma desescolinha, mas é um desses quintais que surgiram na Zona Oeste nos últimos anos. Tem vários quintais, né? São escolas infantis aí de 1,5 a 6 anos de idade. Eu sou educador em uma delas, chama Espaço Puri Semente, fica na Lapa. E é outra relação com a educação, assim. Também pensa não diretividade, pensa não educação, educação ativa, educação livre. Existem vários conceitos que estão permeando aí esse pensar a educação. E eu tenho gostado muito, assim, de trabalhar com essa infância, né? Eu sempre fui professor de Fundamental 2 e médio, então não tinha contato dessa forma, né? Como educador. E aí, no Coruja Musical e no Puri, eu consigo ter essa relação de educador e educando, assim. E gosto muito das duas formas como eu tenho atuado, assim. Estou bem satisfeito, bem contente. E aí tem vários outros projetos que eu tento emplacar, assim, tento criar junto com grupos. O Edson participa de alguns deles. E acho que eu posso falar mais sobre eles domingo. Mas vários outros projetos. Uns que estão ainda sendo desenhados, uns que já saíram do papel, mas são menorzinhos, né? Estamos testando alguns protótipos aí. E acho que é isso para início. Alex, quer falar da multiversidade? Posso falar um pouquinho? Primeiro eu fiquei refletindo aqui, a gente comentou agora há pouco, alguém falou que não era da educação, né, o Will e a Thay, e aí eu fiquei pensando que quem de nós não é da educação, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, acho que, de alguma forma, todos nós passamos por processos de aprendizagem na vida, porque aprender e viver são quase sinônimos, né? E seja no sistema formal ou não, a gente passa por uma educação nas nossas vidas. E acho que aqui o que está em jogo, para mim, na desescolarização, começa com uma reflexão sobre educação. Acho que esse é o primeiro passo para a gente chegar nesse lugar da desescolarização, né? Entendendo desescolarização não só como sair da escola, mas também entender o que é a instituição escola, os impactos que ela causa, muito além dos muros do prédio escola, né, os impactos na mentalidade, e a partir disso buscar formas de emancipação, né? E aí, nesse sentido, vou comentar um pouquinho da multiversidade, mas antes disso, eu estava aqui olhando no meu blog, e aí eu selecionei alguns textos aqui que eu queria deixar os links com vocês, porque caso vocês tenham interesse de dar uma olhada antes de domingo, talvez seja interessante para suscitar algumas reflexões, suscitar provocações, que a gente pode dar vazão para isso no nosso encontro presencial. Então, o primeiro deles o texto é uma tradução que eu fiz recentemente de um documento que eu vi na Universidade Alternativa, que é um projeto que eu acompanho e estudo lá da Romênia, no leste europeu. É um projeto de universidade fantástico, bastante voltado para uma não universidade, né, para a
Universidade Desescolarizada. Camila, acho que você vai gostar demais de conhecer eles. E esse documento eles traduziram também de um outro livro do Maurice Gibbons, que é um cara que fala muito de aprendizado autodirigido. Ele tem um livro que chama The Self-Directed Learning Handbook, né, o handbook da aprendizagem autodirigida. E aí ele fala sobre várias formas, inúmeras formas de aprender. E aí eu traduzi esse documento, e é muito interessante, assim, vocês podem olhar que dá para aprender praticamente de qualquer jeito, né, desde que haja uma intenção em se modificar, uma intenção em se transformar, por meio da interação com o meio, da interação com outras pessoas. E aí é legal porque a gente amplia o leque de possibilidades do que é aprender, né? A gente sai daquele modelo, então eu só aprendo quando eu estou fazendo um curso, eu só aprendo quando eu estou dentro de uma sala de aula. Não, a gente aprende de N formas diferentes. Então é um documento que eu acho bem interessante. A outra sugestão de leitura é um resuminho e algumas reflexões que eu fiz sobre um livro que chama O Mestre Ignorante. Talvez alguns de vocês conheçam, que é um livro do Jacques Rancière, que é um filósofo francês, que ele conta a trajetória de um filósofo, de um pedagogo, na verdade, educador do século XIX, se não me engano, XVIII, XIX, que chama Joseph Jacotot, que era um cara totalmente revolucionário assim, para a época. Ele já falava de desescolarização quando a palavra desescolarização nem existia. E aí eu faço um resuminho do livro. O livro, obviamente, é muito mais interessante do que o resumo. Tem o livro para baixar em PDF, em português, tem até o link no próprio post que eu fiz. Mas é muito interessante, assim, acho que vale a pena dar uma olhada. Basicamente, esse cara do século XIX, o Jacotot, ele falava que qualquer pessoa pode aprender sozinha qualquer coisa. As pessoas podem instruir a si mesmas. Essa era a tese central dele. Então, muito voltado para o autodidatismo, para o aprendizado automotivado. Vale a pena dar uma olhada. E, por fim, deixo aqui um post que eu fiz mais recentemente, que é um resumo da minha trajetória como educador informal, né, vamos dizer assim. E aí tem lá todos os links para baixar os livros que eu já escrevi, as coisas que eu já fiz. É um compilado de links, assim, então é uma boa síntese de coisas que eu estou envolvido ou que eu já estive envolvido, né? Então, para quem quiser explorar mais disso aí, tem bastante coisa nesse último link. Então, enfim, essas eram as sugestões que eu tinha. No blog tem muito material sobre autoeducação. Mas, assim, falando um pouco de onde eu estou hoje, né, que é a Multiversidade, eu estou coordenando um programa da Multiversidade que chama Percurso Novas Economias, como eu falei. Vou deixar aqui também o link, que aí, se alguém tiver curiosidade, dá para saber mais, que eu não vou conseguir falar aqui tudo. Deixei no chat aí o link. Mas, enfim, o programa, ele é como se fosse, a gente chegou nesse entendimento recentemente com a turma, é como se fosse um doutorado informal coletivo. Né? É um aprofundamento nesse tema, nesse grande tema, que é novas economias, que é feito por um grupo de pessoas interessadas em pesquisar, investigar, criar coisas dentro desse tema, e a gente vai organizando a nossa aprendizagem ao longo desse processo, que dura 2 anos, né, pode ser que depois dure mais tempo, né, mas a princípio a duração é 2 anos. A gente começou agora no início de 2018, vai até o final de 2019, e dentro de novas economias, vocês imaginam, né, que cabe um monte de coisa, cabe economia do compartilhamento, blockchain, criptomoedas, economia criativa, enfim, tem vários subtemas dentro disso, e a gente está se organizando para, como grupo, a gente aprender mais sobre esse tema. E né, tem uma abordagem que eu estou criando para organizar esse processo, que é muito extensa, eu não vou comentar em detalhes aqui, mas
basicamente, primeiro eu conduzi com esse grupo uma reflexão para a gente conseguir chegar nos interesses desse grupo dentro desse tema, né? Porque eu acredito que a aprendizagem, ela só se dá no limite quando a pessoa está realmente interessada naquilo que vai aprender, né? Não adianta a gente aprender sobre a fórmula de Bhaskara ou sobre a conjugação do verbo tal na escola, se a gente não está genuinamente interessado, porque a gente vai aprender para fazer a prova, depois a gente vai esquecer. Isso não é aprender, isso é memorização, né? Uma memorização de curto prazo ainda por cima, que não vai ajudar em nada depois. Então, quando existe o interesse, aí sim a gente aprende. E aí eu comecei a organizar, junto com esse grupo, os interesses dentro do tema de novas economias, que era o guarda-chuva que a gente estava se propondo ali a pesquisar mais. E aí chegamos numa lista de temas centrais e a gente está organizando encontros, né? Nossos encontros são mensais, de um final de semana, a gente passa sábado e domingo o dia inteiro juntos, uma vez por mês, e a gente organiza atividades para aprender sobre esses temas que estão baseados nos interesses das pessoas. E aí, para fazer essas atividades, a gente pode fazer uma série de coisas, desde chamar palestrantes, organizar workshops, fazer pesquisa de campo, fazer visitas a projetos, fazer entrevistas com pessoas, fazer leituras compartilhadas, assistir a documentários, enfim. Vocês imaginam, né, dentro daquele primeiro documento que eu compartilhei de 71 formas diferentes de aprender, né, e são muitas mais, na verdade, do que isso, a gente pode aprender de várias maneiras diferentes dentro desse programa. Então, a gente vai tendo encontros mensais. O primeiro vai ser agora em maio, né, o primeiro realmente já que a gente vai aprofundar um tema específico. Agora, até então, a gente tem feito esse processo de organizar a aprendizagem do grupo, né? E uma outra face desse processo também é que ele está sendo feito de forma 100% colaborativa, como eu falei. Então, isso significa que, quando a gente formou o grupo, a gente não disse para as pessoas a priori quanto que ele ia custar. A gente não estabeleceu nenhum preço fixo. Isso, na verdade, é parecido com o que a gente está fazendo aqui no evento, de fazer a corresponsabilização financeira, né, como vocês viram lá na inscrição e na descrição do evento no Facebook. Cada pessoa no programa de Novas Economias faz uma contribuição mensal, né, estabelece o valor da sua mensalidade, vamos dizer assim. E, inclusive, tem pessoas que não estão pagando nada, porque nesse momento não podem pagar nada, e tudo bem. A gente quis acolher todo mundo e a gente entende que é possível acolher todo mundo dentro dessa lógica de consciência a respeito da sustentabilidade do projeto, né? Todo mundo quer que o projeto aconteça, mas cada um está num momento de vida diferente, tem uma disponibilidade diferente, e a gente entende que coletivamente, em rede, a gente consegue se sustentar. E justamente isso está acontecendo. A gente está no momento que a gente já conseguiu a arrecadação necessária para sustentar o processo durante os 2 anos, numa versão enxuta do orçamento, né, numa versão mais simplificada, e agora a gente está numa etapa final daqui a pouquinho a gente vai lançar um financiamento recorrente, um financiamento coletivo recorrente, para a gente arrecadar mais recursos de pessoas que estão interessadas em se aproximar desse processo, de aprender com a gente as coisas que a gente está vendo. E a partir dos recursos que esses apoiadores vão trazer, a gente vai poder ampliar o leque de possibilidades, né, de aprendizado, a gente vai poder fazer mais coisas, envolver mais pessoas no processo, enfim. E esse financiamento a gente deve lançar provavelmente na semana que vem, né? Vocês vão receber notícias disso em breve. Mas então, assim, esse é o projeto que eu estou mais envolvido no momento. A Multiversidade está passando por um processo de mudança bastante profundo, até mesmo o nome da organização vai mudar em breve, mas eu queria, enfim, contar um pouquinho desse processo que a gente está vivendo com Novas Economias, que acho que é um processo muito bonito, assim, que está sendo realmente feito a várias mãos, assim. Então, acho que é isso. Falei muito já, mas
Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, não sei como é que a gente está de tempo aí, Natasha, mas posso responder aqui, ou então no domingo também a gente vai ter bastante tempo para a gente conversar mais sobre essas coisas. Obrigada, Alex. Galera, acho que vai acabar caindo nosso bate-papo. Então, as curiosidades, perguntas e tudo mais, fica para domingo. Pode ser? E aí a gente se despede agora. E eu tô bem ansiosa para encontrar todo mundo domingo aqui na Colmeia. Beijo. Beijo para vocês, gente. Até domingo. Legal, pessoal. Valeu. Até domingo. Falou. Domingo, boa noite, obrigada por tudo. Até já. Também adorei o Boa papo. noite. Obrigado. Ô, Marcelo, bom te escutar, velho. Falou, Elias. Depois a gente fala mais. Tchau, tchau, pessoal. Uma pena não estar com vocês no domingo. Prazer em conhecê-los. Sucesso. Prazer. Até mais. Prazer, Sabrina.